Bom dia, pessoal. A gente falou da formação do universo, da formação do planeta Terra. Agora que a gente já viu como ele surgiu, a gente vai estudar como é que a Terra é constituída e como ela é dividida em camadas, né? Então, ela é dividida como se fosse um bolo, tem várias camadas, e aí a gente vai começar da parte externa para a parte mais interna. A gente vai entender que tem diferentes composições, diferentes estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. Vai ver que tem substâncias e elementos químicos diferentes. E por isso a gente vai ter diferenças na constituição, né? Cada camada vai ter uma coisa. Como se cada camada tivesse um ingrediente diferente, entre aspas. E a gente vai ver como é que tudo isso influencia na nossa Terra. O que tem lá dentro da nossa Terra, que é o núcleo, lá dentro, vai causar influências aqui em cima na nossa, onde a gente pisa. Primeiramente eu pergunto para vocês sabem o que são lavas? Não é lavras não, nem lavar. Lavas, né? As lavas é uma substância que o vulcão vai eliminar, né? Então, de onde vem a lava dos vulcões, né? Mas da onde que vem essa lava que os vulcões vão eliminar? Que é o material incandescente, vermelho, que o vulcão explode, né? Manda para fora. Da onde que vem isso? A gente tem a camada no meio da Terra. A gente vai ver que a gente tem crosta, magma e núcleo. No meio da meiuca da Terra, a gente tem uma temperatura altíssima, da onde vem essas lavas, que a gente vai ver depois com calma. E lá é muito quente, aí você vai ver que ela vai levar esses materiais incandescentes para fora da Terra como eliminação de lavas nos vulcões. E aí você vai ter a Terra dividida em camadas, que a gente vai ver núcleo, magma e núcleo, que a gente está vendo aqui, ó. Então a estrutura do nosso planeta Terra, né, ela é formada por essas 3 camadas. Se a gente pegar a casca, vamos supor que seja um Kinder Ovo, se a gente pegar a embalagem do Kinder Ovo, é a crosta, o meio do chocolate é a parte do manto, e o que tem dentro, que são os brinquedos, é o núcleo. Basicamente isso. Pensa no Kinder Ovo. Quem comeu é uma delícia, mas é o olho da cara. Já foi mais barato na minha época, que a tia de vocês é velha. Enfim. Não, é velha não, tem uma certa idade. E aí, só pensar na embalagem como a crosta, o meio do chocolate como o manto, né, onde sai o magma, e a parte interna, o núcleo. Então, crosta, manto e núcleo. Do manto, você tem um material chamado magma, que vai originar, né, a nossa lava. Então, falando um pouquinho do manto, é um material formado nas partes internas, ou seja, não é na crosta, é aqui para dentro, na meiuca da Terra. E ela pode sair como material expelido por vulcões na forma líquida, líquido incandescente, porque está pegando fogo, cheio, com a temperatura bem elevada, ou na parte sólida, que é o material, né, que é expelido, mas que se solidifica, como o basalto, que a gente vê nos nossos asfaltos. Então, recapitulando, de fora para dentro, crosta, manto e núcleo. Então, aqui, mas se a gente for dividir como se fosse vários isopores, se a gente tivesse em aula, eu ia comprar os isopores porque a gente fazer esse experimento, mas a gente está online e a gente trabalha aqui com a imagem. Como se fosse um isopor interno, núcleo externo, manto e crosta, que é a casca de tudo. Que é onde a gente está. A gente pisa onde? Na crosta. Ninguém pisa no núcleo, que é muito quente, a gente ia queimar o pé. Então, aqui, se a gente for botar em quilômetros, ó, aqui a crosta, a gente tem 2 tipos de crosta, continental e oceânica. A oceânica é onde estão os mares, e a continental é os solos e rochas, que é onde a gente pisa. Ninguém anda sobre as águas, né? Ninguém aqui é apóstolo, nem Jesus para andar em cima das águas. Só se a gente estiver num barco. Mas enfim, crosta continental é a parte de solo, terra, asfalto, e oceânica a parte dos mares. Descendo, manto superior, 670 quilômetros, olha a quantidade. Lembrando que a crosta é uma camada fina, a gente vai descendo. Quanto mais quilômetro, mais para dentro da terra a gente está indo. 290 quilômetros, núcleo externos, 6.378 quilômetros, coisa pra caramba, núcleo interno. E aqui a gente também tem outros tipos de camada, que é as estenosferas,
que é como se fosse a junção do manto superior com... a litosfera é a junção de uma parte do manto superior com a crosta terrestre. A estenosfera a gente vai ver que é onde tem a movimentação das placas tectônicas. É mais ou menos esse pedaço aqui, ó. Também. Aqui a gente vai ter mesosferas. É uma outra forma de você classificar. A gente vai entender isso mais na frente. Mas é só para vocês entenderem a quantidade de quilômetros que a gente tem que fazer para chegar no núcleo da Terra. Por isso que é difícil chegar lá. E além de que as temperaturas vão aumentando à medida que vai descendo. A temperatura vai aumentando. Então é difícil conseguir chegar lá sem derreter. Primeira camada, começando de fora para dentro. Crosta, né? Crosta não, desculpa, gente, crosta. Falei errado. É a parte mais externa, né? E a mais fininha. Olha, ela é só uma camadinha. É a parte sólida. Você tem duas partes, sólida e uma parte líquida. A parte sólida é a parte da crosta continental, formada por rochas e por solos, é onde a gente pisa, como eu já falei. E a parte líquida é a crosta oceânica, formada por rios, mares, lagos, lagoas, tudo o que tiver água, riachos, que a gente vai encontrar aqui nessa parte de cima, né? E a gente vai ter, ela vai passar por várias transformações naturais, né, que a própria natureza vai levar, ou ela vai sofrer ações dos seres humanos, porque é onde a gente fica. Seres humanos sempre vai causar algum estrago ou alguma modificação. A composição, 50% basicamente é formado por oxigênio, que é esse O2 aqui, e outros elementos químicos, como por exemplo, quase 47%, mais ou menos, eu falei que não é mais ou menos, não é 50%. Outros, cálcio, ferro, alumínio, silício, mais que quartzo também a gente pode encontrar. Então, mas basicamente é formado por oxigênio. Por isso que a gente vive nela, na verdade, porque o oxigênio garante a nossa sobrevivência. São formadas por placas tectônicas. O que são placas tectônicas? Pensa no quebra-cabeça. São vários pedacinhos, né, que vão se unir, né, e que se movimentam sobre a camada mais baixa, que é o manto inferior, o manto superior, na verdade. Então, a gente tem o manto e a crosta. Você tem entre elas como se fosse uma peça de quebra-cabeça que se movimentam entre uma e outra, para fazer com que a gente tenha, por exemplo, terremoto, vulcão. Onde tem essas placas tectônicas, a gente tem muito movimento. Aí a nossa superfície da crosta sofre algumas modificações, como erupções de vulcão ou terremotos, maremotos, vai depender onde a placa tá. Então, entre a crosta terrestre e o manto superior, existem essas placas que podem se movimentar e causar movimentos, fenômenos aqui em cima, como eu já falei, maremotos, terremotos. Isso tem muito no Japão, né? Por isso que no Japão tem muito terremoto, porque tá em cima de uma placa tectônica. E regiões lá da Ásia, também tem, na parte das ilhas da Ásia, tem muita placa tectônica. E aí você tem os tsunamis da vida, locais que tem muitos vulcões, tá em cima de placas tectônicas. É importante falar que algumas placas tectônicas, se tiverem várias em seguidas e elas entrarem em movimento, elas podem mexer com um pouquinho do relevo e formar as ilhas, por exemplo, que é hotspot, né? Que é chamado hotspot, uma forma de formar ilhas. Mas eu vou comentar depois com vocês, na aula ao vivo. Então, como eu falei, você pode ter outros nomes. A crosta mais o manto superior é chamado de litosfera. Por que a gente está falando de litosfera? Para a gente poder falar das placas tectônicas. Mas se a gente for trabalhar com a outra divisão, são camadas diferentes. Mas as duas juntas e misturadas é chamada de litosfera. Como se fosse uma duplinha sertaneja. Eu tenho Sandy e Júnior. Eu tenho a Sandy, que é a crosta, e o Júnior, que é o manto superior. Eu poderia usar outros exemplos. Mas os dois juntos formam a dupla o quê? Sandy e Júnior. Aqui, os dois juntos formam a dupla litosfera.
Crosta terrestre, como eu falei, ela é formada pela crosta oceânica, mares, oceanos e crosta continental. Eu já disse que ela é uma camada fininha que fica logo onde a gente pisa. Existem as placas tectônicas, que vão ter 3 tipos de movimentos. Se a placa deslizar assim, ó, como se fosse, você tá, sei lá, deixa eu pensar aqui, esfregando a mão, ela vai formar movimentos horizontais, uma em relação à outra. Elas vão formar, por exemplo, deixa eu pensar, não veio na ideia, depois eu vou lembrar. Divergente é quando uma vai para cantos diferentes, é quando normalmente ela se afasta. Aí você forma um novo solo, por exemplo. Convergente é quando uma se choca na outra e, então, ó, transformante, divergente, separa. Normalmente você tem separação formação de ilhas. Limite convergente é uma em cima da outra, aí você forma montanhas, por exemplo. Então, é a forma das placas tectônicas se movimentarem. Ah, não, divergente é o vulcão que sobe, que afasta, o vulcão sobe. Convergente é montanha e transformante normalmente são ilhas. Camadas de terra, manto, que é a parte do meio. Se é do meio, é a camada intermediária. É uma camada bem espessa, ou seja, se eu tenho a crosta fininha, eu tenho uma camada mais espessa do manto, né? Ela fica entre a crosta e o núcleo. Constituição, formada por muitos minerais, basicamente ferro e magnésio. E ela vai de 30 km a 2.900 km, ou seja, coisa pra caramba, por isso que ela é bem grossa, né? Grossa de mal educada não, grossa de espessura. Ela é dividida em manto superior, que junto com a crosta forma a dupla sertaneja litosfera. A temperatura dela é de mais ou menos 100 graus Celsius e ela tem um aspecto sólido. Quando a gente desce para o manto inferior, lá tem muita pressão e a temperatura é muito alta, chega a quase 3.000 graus Celsius. Lá que a gente tem a formação do magma, que é o material que vai originar as lavas que saem do vulcão, né? Então, abaixo da litosfera, onde as placas vão se movimentar, é chamada de astenosfera. O que vocês viram ali, esse nome diferente. Então, nesse pedaço aqui, que é do manto superior com a crosta que forma a litosfera, onde as placas se movimentam, é chamado de astenosferas. É só um nome diferente que eles estão dando e eu queria falar para vocês só para vocês não se assustarem. Basicamente, está na parte entre núcleo e manto superior, que é a parte mais em cima. A parte de dentro da Terra, a gente sabe algumas coisas, mas ninguém estuda muito não, porque é difícil chegar lá. Só por curiosidade. Então, se a gente for ver aqui, ó, de novo, crosta, manto. Entre o manto e a crosta, a gente tem uma descontinuidade chamada, que é como se fosse a transição, descontinuidade de Mohorovicic, ou morro, que é onde junta o manto e a crosta. É como se fosse uma linha que divide os dois. E entre o manto e o núcleo, a gente tem uma outra descontinuidade, que é a de Gutenberg. Retcher Gutenberg, né? O nome em alemão a gente não precisa saber. Que marca uma região entre o manto inferior e o núcleo. Então, a gente tem uma descontinuidade logo aqui em cima e um lá no final. Vendo aqui nessa imagem, crosta terrestre e litosfera, que é a dupla crosta e manto superior, o manto pegando isso tudo. Entre o manto e a crosta, a gente tem a descontinuidade de morro. E entre o núcleo e o manto, a gente tem a descontinuidade de Gutenberg. Só para entender que tem uma divisão ali. Isso é uma divisão, uma faixa de transição. Olha a quantidade de quilômetros. E, como eu falei, aqui a gente tem 100 graus Celsius. E aqui, chegando aqui no final, 3.000 graus Celsius. Então, à medida que a gente está descendo, tá o quê? Aumentando a temperatura. Núcleo, que é o meião. Meião não, lá dentro mesmo. Quase 6.000 quilômetros. Camada mais profunda da Terra. Vai de 3.000 quilômetros a 6.400 quilômetros de profundidade. As temperaturas são mais altas ainda.
tem uma composição líquida e uma composição sólida. No núcleo externo, a formação é líquida, devido à presença de ferro e níquel. O núcleo interno é a mesma composição, mas é um estado sólido, porque regiões de alta pressão. Núcleo interno tem muita pressão, e aí comprime esses ferros e níqueis, devido à pressão que tem ali. E a temperatura aqui chega a mais que 5.000 graus Celsius. Junto com a pressão, solidifica o material que estaria líquido devido ao calor. Mas o núcleo interno é pressão para chuchu. Aí a gente vai ter esse material sólido. Desculpa, meu nariz está entupido. Vamos lá, continuando. Então, de novo, crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno. Núcleo externo líquido, núcleo interno sólido. Por quê? Vou perguntar para vocês. Alta pressão e junto com a alta temperatura. Belezinha? Então, vamos continuar. Falando um pouquinho, o núcleo é a parte central, com muito calor, muita pressão. É ela que vai ajudar, né, a ter todas as temperaturas elevadas das camadas assim. Então, ela vai influenciar na movimentação das placas tectônicas. Como é que funciona a movimentação das placas tectônicas? Por ser muito quente, é o núcleo que vai aquecer o magma que está no manto, que é a parte de cima. Então, ele é como se fosse o forno, a temperatura do fogão, que vai aquecer toda a parte de cima. E aí, o que vai acontecer? Ele aquece, né, o material que está no manto, que é o magma. E aí, você vai ter uma parte do magma que está depois do núcleo. Perto do núcleo vai estar aquecido e o que está mais acima, frio. Essas correntes, elas trocam, porque a densidade é diferente. O que é mais aquecido é mais pesado do que o que está mais frio. E aí elas vão trocando de posição até misturar. E aí esse vai fazer com que esses movimentos de mistura de magma mais frio com magma mais quente vai fazer com que as placas tectônicas se deslizem acima. E aí você vai ter o deslizamento das placas tectônicas, as erupções dos vulcões. E aí eles vão liberar quem? As lavas, que é aquele material laranja que a gente viu no início. E eles podem também fazer o quê? A placa tectônica quando mistura. Além de liberar lavas no vulcão, ocorrência de terremotos e tsunamis nas regiões que a gente tem placa tectônica. O Brasil não tem placa tectônica, por isso que a gente não tem vulcões, assim, a gente tem bem pouquíssimas, mas a atividade dele é bem baixa. E terremotos e tsunamis é praticamente inexistente aqui no Brasil. Existe, mas é em escala muito baixa, a gente não percebe, é quase que imperceptível. Outra coisa, influenciam na parte da formação do relevo da nossa crosta terrestre, né? À medida que as placas tectônicas vão tendo aquele movimento divergente, convergente, transformante, você vai formando os relevos daqui. É como se fosse as placas tectônicas, elas vão formando em cima as estruturas, as pecinhas de modelar na nossa crosta. Aí a gente vai ver montanha, planalto, planície, que vocês aprendem em geografia. Além disso, ela mexe no campo magnético do planeta. Por quê? Dentro do núcleo, a gente vai ter metais. Lembra que eu falei que vai ter ferro e níquel? Esses metais causam magnetismo, né, no planeta, que é a formação de dois polos, polo norte e polo sul. Então, são polos diferentes de magnetismo, que é a atração. E aí, a formação desses dois polos vai proteger a nossa atmosfera da radiação do Sol, e vai proteger também contra a questão de radiação solar e a parte de descargas elétricas também, em alguns sentidos. Mas ela basicamente, esse campo magnético vai alterar a quantidade de luz de sol que vai chegar aqui na Terra e vai ser absorvido ou refletido. Então ela ajuda a controlar isso, né? Porque senão o nosso planeta ia ficar muito aquecido. Então, 3 coisas que o núcleo ajuda: movimentar as placas tectônicas, porque ele aquece o magma para poder ter aquela parte da movimentação das placas tectônicas.
E as placas tectônicas, uma vez movimentadas, vão gerar erupções de vulcão, terremotos e tsunamis. Modifica o relevo, porque dependendo de se tiver choque, você vai ter formação de montanhas ou ilhas. E aí eles mexem também em cima nessa formação. E o magnetismo do planeta, que é a criação do polo norte e polo sul, graças ao material metálico de metais que tem aqui dentro. E aí protege contra a radiação solar excessiva que poderia chegar aqui na Terra. Então, basicamente é isso a aula de hoje. A gente vai conversando no Classicon, se tiver alguma dúvida. Tem muitos nomes estranhos, eu sei, elementos químicos, mas eu só queria que vocês entendessem as 3 camadas e que o núcleo é o que vai influenciar todo mundo, porque ele tem a temperatura muito alta, e o magma é a camada intermediária, da onde a gente vai ter as lavas, que vai sair nos vulcões, e a crosta é a região que a gente vive, os seres humanos vivem, e a gente vai ter a parte oceânica e a parte terrestre, que é a continental, né? Oceânica dos mares e terrestre continental, onde a gente pisa. Qualquer dúvida, a gente está lá no Classicon. Uma boa semana de aula a todos.